Olá, tudo bem? Graça e paz. A sétima trombeta ainda será tocada? É o tema deste vídeo. Porque eles dizem que Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Paulo disse que quando soasse, quando tocasse a última trombeta, então os que estivessem vivos seriam arrebatados. Eu vou ler isso mais à frente. Mas o que fazemos então com estes escritos de Apocalipse capítulo 11, entre os versículos 15 e 19, que assim está escrito. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. O sétimo anjo tocou, tocará, ainda vai tocar. Aqui está falando, João, na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse para os anjos das 7 igrejas da Ásia Menor. Assim está lá no capítulo 1. João foi mantido vivo para o dia do Senhor. O dia do Senhor significava juízo. Juízo contra os israelitas, contra o povo de Israel. Então, Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornará de nosso Senhor. Não é assim que está escrito. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Em cima desse versículo, eu estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NA. Em cima desse versículo 15, vamos refletir um pouquinho. O sétimo anjo tocou, não tocará mais, porque já tocou. E houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou, não se tornará, se tornou. O reino do mundo, não o reino dos céus, não o reino espiritual. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. A partir de quando se sucedeu essas palavras? A partir do juízo do ano 70 DC, na primeira era cristã. Quando Jesus voltou como juiz que estava às portas, dito por Tiago, dito pelo próprio Jesus, Mateus 24, o juiz que estava à porta julgou. E ele veio em forma de sinais, de relâmpagos, de trovões. Não foi visto por ninguém de uma forma corpórea, porque se assim fosse, seria uma reencarnação. Então vou ler novamente, para que fique fixado no nosso entendimento esse versículo. O sétimo anjo tocou a trombeta. Quantas trombetas eram para serem tocadas? Você que conhece um pouco dos escritos. 7. E aqui está falando, o sétimo anjo tocou a trombeta. Por isso que eu tenho até um vídeo que fala: quem você tem por obrigação entender Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 10. Se você quiser entender o Apocalipse, se você quiser entender a revelação, se você quiser entender a escatologia consumada, entenda o que significou Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Isso vai te abrir o entendimento de uma tal forma. Você pode ser um religioso, você pode ser um ministro, um pregador, um bispo, um pastor, um padre, você pode ser o que for. Deixe de lado, só um momento, só por um instante, todo o conhecimento teológico que você tem, todo o conhecimento que você aprendeu com homens, deixe isso de lado. Foque, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu estava na ilha de Patmos. Ele foi, no espírito, arrebatado, tomado no dia do Senhor. O dia do Senhor é o juízo. Então o juízo chegou e João estava lá. João capítulo 21, versículo 22. Pedro, se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte, o que você tem com isso? Quanto a ti, segue-me. Entendeu Apocalipse capítulo 1, versículo 10? Você vai entender essa parte. Quando você lê isso aqui, você fala: opa, então peraí. Então João falou isso aqui porque
havia chegado o juízo de Deus. E o sétimo anjo tocou naqueles dias. Meu Deus, olha que revelação. Aí você vai entender, sem discussão, sem briga, sem contenda, sem chamar ninguém de herege. Foque o seu entendimento, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Então vamos em frente. 11, 15. Aí nós vamos aqui, vamos ver se a sua mente já foi, pelo menos, foi minimamente aberta para o entendimento. O sétimo anjo tocou a trombeta. O sétimo anjo significa a sétima trombeta. Foi tocada. E houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou. Então, no ano 70, quando tocou, quando o juízo, quando o dia do Senhor chegou, o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre, não por 1000 anos, 2000 anos, para todo sempre, no ano 70 no juízo. Pronto, acabou. Se você que já está com a mente de Cristo, você que está com a mente da revelação de Cristo ativada, isso para você é uma receita de bolo de fubá. É ou não é? Eu estou te enganando, eu estou mentindo para você? Dê um glória aí, glória a Deus que eu entendo isso. Foi revelado a mim. Eis o poder de Deus na nossa vida para compreender as coisas ocultas do Pai, que Ele guardou por séculos, por gerações, e veio agora revelar isso a nós. Pessoas simples, pessoas de coração quebrantado, pessoas que não confiam em homens, pessoas que não depositam a fé na mão de nenhum homem. E assim sendo, então Ele derramou, Ele derrama, Ele está derramando cada dia mais a revelação da sã doutrina em nosso entendimento. Vou ler novamente, não sou chato, é porque é muito importante esse versículo. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Versículo 16. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. 11:17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Vamos meditar versículo a versículo. Versículo 17 de Apocalipse 11, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Assim aconteceu no ano 70, no juízo do ano 70, na primeira era cristã. Jesus disse, Mateus capítulo 24, versículo 33 e 34, não passará daquela geração, da geração dos 70 anos, todos os acontecimentos. Não passará. Jesus falou depois: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por mais religioso que você seja, por mais teólogo que você seja, por mais concretada que está a sua mente, por mais blindado que está o seu entendimento, será que isso não aguça nem o mínimo que seja da sua curiosidade? De você querer saber, falar: opa, tem alguma coisa estranha aí que a teologia não me ensinou a esse respeito. A teologia me ensina aqui que isso aqui ainda vai acontecer. Isso virá depois dos 1000 anos que Satanás vai ser preso. Satanás nós já sabemos que não é um ser, é um adjetivo. Então não tem como você prender um adjetivo. E você está esperando o quê? Por que você, teólogo, você, pregador, você que é uma cópia de cópia, não abraça esse versículo como sendo algo já consumado? Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste, ele assumiu o posto, ele assumiu a sua posição.
Os evangélicos, os religiosos ainda não assumiram as suas posições de filhos e eleitos de Deus. Eles estão vivendo como se fossem escravos, servos, empregados. Você tem que fazer para Deus retribuir. Você tem que dar para receber. Você tem que sacrificar para receber. Você tem que trocar com Deus. E ficam nessa ladainha, nessa brincadeirinha de contos. Brincadeirinha de Sítio do Pica-Pau Amarelo. De contos, de historinhas. Historinhas da carochinha. E não abraça isso. Mas aqui João estava falando que chegou o juízo e que ele assumiu o teu grande poder e passou a reinar no ano 70. Para os religiosos, ele ainda não reina. Para os religiosos, eles não podem fazer a oração: Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nós o teu reino, já foi feita a tua vontade. Assim da terra. Os religiosos não conseguem. Se eles tentarem fazer esse tipo de oração, eles começam a tremer, a ficar sem graça, porque eles são carnais. O Espírito ainda não alcançou eles. Eles vivem de leis, de doutrinas, de cerimoniais. Infelizmente, são nossos irmãos, são filhos eleitos do Senhor, que é o Espírito, no Espírito, mas vivem como carnais. Não tomaram ainda essa situação, não assumiram o posto de filhos eleitos. Vamos continuar, Apocalipse 11, 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Na verdade, as nações se enfureceram, ponto e vírgula. Chegou, porém, a tua ira. Chegou a ira de Deus naqueles dias. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Olha outro versículo profundo, escatológico. Na verdade, as nações se enfureceram, ponto e vírgula. Por que elas se enfureceram? Chegou, porém, a tua ira, a ira de Deus, a ira do Senhor chegou contra aquele povo. E o tempo determinado, isso está lá em Daniel, no tempo determinado por Deus, no tempo os gentios pisariam Jerusalém, durou 3 anos e meio. No tempo determinado por Deus, tudo acontecerá. E o tempo determinado por Deus foi na geração que Jesus disse, na geração do ano 70. Por isso, pessoas que andam por aí falando que a história de Jesus é mentira, a história de Jesus de Nazaré pode ser outro nome. Pode ser Yahshua, Yau, Javé, pode ser qualquer nome. Só que cuidado na hora que você falar que Jesus é uma história de mentira. Sofreram adulterações, foram acrescentados versículos e foram tirados. E isso eu acredito. Eu também acredito que Mateus não foi escrito por Mateus, Marcos não foi escrito por Marcos, Lucas não foi escrito por Lucas, João não foi. Acharam os escritos, montaram os 4 livros históricos, que eles chamam de evangelho. Pode até ser os evangelhos para os judeus, as boas novas para os judeus. E deram nomes, até aí eu acredito. Então Mateus deram o nome de Mateus, como ele sendo escritor. Marcos deram, assim eu acredito. Agora, cuidado na hora de ser ateu a respeito de Jesus de Nazaré. Tem uns comentários aí, que as pessoas... Jesus é uma fraude, Jesus nunca existiu, Jesus foi somente um homem que veio. Cuidado, muito cuidado, tenha cautela nisso. Não vá abraçando tudo o que você ouve. Eu assisto vídeos, leio, vejo Google, vejo informações. Se eu fosse passar aqui, tanto eu quanto você que me acompanha, nós iríamos virar ateu. Tome cuidado, viva por fé. Então, para que o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, seja um livro verdadeiro, Jesus teve que existir. Com outro nome, sim. O Filho do Homem teve que existir. Paulo falou de Jesus de Nazaré. O Apocalipse foi escrito em torno de Jesus de Nazaré, do Filho do Homem que veio como juiz. Você consegue entender que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas? Nós somos o povo da fé. Nós temos que crer no que está escrito. Claro,
não deixando-se dominar pelo que está escrito, porque a religião, os religiosos, eles pegam o literal, eles vivem o literal, os mestres aplicam o literal nas pessoas e fazem as pessoas serem escravos, não filhos. Então nós temos que ter o discernimento, e o discernimento, eu te garanto, que quem dá é o Espírito da graça, é o Espírito Santo. Não é mérito, não é que nós tenhamos nenhuma assim, inteligência superior, nada disso. É Deus, é o Senhor que tem nos revelado. Então tomemos cuidado com essa coisa de ficar por aí. Jesus não existiu, o Constantino inventou os livros históricos. Cuidado, muito cuidado. Então vamos em frente. Versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos. Olha aqui. Dessa forma foi que Jesus, o juiz, o filho do homem, Yahshua, ele veio em espírito, ele veio dessa forma. Flávio Joséfo fala no livro dele, que no ano 70, durante o ano inteiro, ficou um sinal no alto de Jerusalém. E diz que quando Tito invadiu, matou e o templo foi queimado, diz que foi terremotos como nunca houve antes, incêndio, fumaça e relâmpagos, trovões, terremotos, aconteceu. Chuva de granizo, diz que eram pedras de quilo, foi alguma coisa. Leia o Flávio Joséfo, procure a história dele que você vai entender. Então esse versículo 19, preste atenção. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Tudo isso quando o sétimo anjo tocou, que foi a última trombeta, que foi o último anjo a tocar a trombeta, que foi exatamente na consumação da escatologia da parousia no ano 70. Foi tocado. Ele, o Filho do Homem, veio dessa forma, em forma de sinais, fuzilaram relâmpagos, trovões do Oriente para o Ocidente, do Sul para o Norte, do Leste para o Oeste. Assim foi. Mas a religião, eles esperam, no modo literal, vir um senhor de cabelo branco, com uma veste branca por sobre as nuvens, e os anjinhos, os cavaleiros, cavalo branco, amarelo, eles esperam isso, de uma forma corpórea. Nada disso. Então, em cima disso, eu vou puxar um ganchinho para Paulo. Quando você lê, você entende esse Apocalipse 11, o sétimo anjo que tocou a trombeta, você também entende o que Paulo disse. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que eu vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, do corpo carnal para o corpo espiritual. Assim nós cremos. Que quando nós tombarmos, que nós morremos, que nós, glorificarmos o Pai, esse corpo carnal aqui, esse corpo do Cláudio aqui, isso daqui volta ao pó. E o corpo espiritual, o corpo celestial, é o que volta ao Pai, sem lembranças do que a carne fez. Porque senão você não vai suportar uma pessoa que estuprou ou matou uma criança. Você vai ter lembrança, uma pessoa que pisou no seu calo, uma pessoa que te maltratou, uma pessoa que te humilhou na terra. Então não pode, por isso que não pode, cai no esquecimento. O que a carne fez, cai no esquecimento. Retorna, volta à pátria celestial, no corpo celestial, não mais nesse corpo. Porque Jesus disse que no reino de Deus não tem nem comida nem bebida. Ou seja, não tem nada material, nada concreto. Seria algo abstrato, mas concreto nada. Eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha o que Paulo falou. Aí se você for, eu acho que é 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala, e nós os que estivermos vivos seremos arrebatados para subir e subiremos com o Senhor nas nuvens.
Veja, a religião pega isso no literal e acredita que Jesus vai voltar de uma forma corpórea, vai vir os anjos, vai vir cavalos, amarelo, colorido, tipo um arco-íris, e assim vai aquele monte de bonequinho vai subir, subindo, marionete, subindo. Os religiosos acreditam nisso. Aí Paulo falou, só que nós, olhando não literal, mas pela parte espiritual, nós entendemos. Então Paulo disse, 1 Coríntios 15, 51 e 52, eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Paulo falou isso antes do ano 70. A trombeta, a sétima trombeta, que eu li para você, nós lemos agora em Apocalipse, foi soada, tocou ou não tocou a trombeta? Tocou. E o reino do mundo se tornou de quem? Do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará eternamente. E nós que cremos, nós também podemos reinar em vida. E nós acreditamos que estamos reinando em vida. Ah, mas como que você pode falar que está reinando em vida com tanto roubo, assalto, blá? Por mim pode cair 1000 de um lado, 50.000 do outro, e capeta voando, e capeta subindo. Para mim, estou um pouco lixando. A minha fé é que eu estou reinando em vida e acabou. Coisas que é para dar errado, acaba dando certo. E vamos em frente, até o dia que o pai falar, filho, chega da sua brincadeirinha aí na terra, no meio dessa carnalidade, volte para a pátria. Do nada, ó, dormindo, andando de moto, correndo, pulando, descendo montanha-russa. Coraçãozinho para, ó, tchau. Tchau para quem namora. Fui. Fica esse corpo para lá e o corpo celestial volta para a pátria. Marília Mendonça, o espírito dela, ela nem sentiu a morte, foi instantâneo. O pó voltou ao pó e o espírito, por ela ser uma filha, uma eleita de Deus, o espírito simplesmente descolou e voltou para a pátria, para casa. Aqui era como se fosse um andarilho, um forasteiro, um turista. Quando aquele avião se chocou com aquele fio que correu, tanto ela quanto os outros 4, a carne voltou para o pó e eles voltaram para a pátria celestial. Assim eu creio. Assim eu creio que vai acontecer comigo. Assim eu creio que vai acontecer com você. Independente do que você faça com a sua carne. Independente. Nós, ao fecharmos os olhos, o coração parar, então nós retornaremos para a pátria celestial. Amém? Então eu vou deixar esse vídeo com você. Já passou um tempinho do que eu queria fazer. Então fica fácil de entender porque Paulo diz que quando fosse tocada a última trombeta, então os que estivessem vivos seriam arrebatados. Porque ele e os outros, porque o dialeto, o diálogo, a conversa naqueles dias, era que o Filho do Homem já estava voltando. Que ele já estava voltando para juízo contra os israelitas. Então eles estavam na expectativa. Tinha muitos que nem trabalhavam mais, porque eles estavam aguardando. E Paulo achou que estaria vivo. Porque a coisa era tão assim, sabe, estava tão próximo de acontecer, que ele achou que ele estaria vivo. Mas não, ele foi decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Só João ficou vivo para ver a parousia, para ver o Filho do Homem voltar como juiz. Por isso que ele foi mantido vivo, foi aprisionado na ilha de Patmos para escrever o livro de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia. Amém? Então eu deixo com você essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se assim foi, dê um joinha, compartilhe esse vídeo. Olha, estamos chegando a 1000 inscritos, hein? Será que com esse vídeo agora a gente consegue? Está na mão do Pai. Então, se você não é inscrito e se essa mensagem foi útil para você, se inscreva no canal. Tem um sininho aí, ó, você ativa ele, então toda vez que eu gravar outros vídeos, postar, você vai receber em primeira mão. E vamos em frente, reinando em perfeita vitória no Cristo ressuscitado. Amém? Então, graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.